Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje que vai conversar com um galã da televisão. O cara fez sucesso nacional. Daqui a pouco você vai saber quem é. Antes eu tenho uns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, para as plataformas de áudio. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo. Outro recado que é importantíssimo que eu tenho para você é o seguinte: inscreva-se no canal. Tá vendo esse começo desse vídeo aí? Vai lá agora e clica aqui embaixo em inscrever-se. 90% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no canal. Então, para você ter esse conteúdo de valor, conteúdo interessante, se inscreve no canal que você vai e aciona o sininho das notificações que você vai receber uma notificação toda vez que a gente tiver vídeo novo, e a gente sempre tem vídeo novo e a gente sempre tem vídeos interessantes que você vai se amarrar. A gente também está nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então você vai fazer uma atividade física, coloca lá no fone de ouvido do Edcast, vai passar rapidinho. Vai estar preso no trânsito, na ponte, o entrevistado aqui ficou um tempão na ponte hoje para chegar. Tudo engarrafado. Coloca o Edcast no carro, vai passar rapidíssimo, você vai ver só. E agora a gente conversa com o galã Felipe Lemos, ou como diria Cris Doc, Felipe Lemos. Grande Cris, né? Isso parceiro aí. incrível. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Que honra estar aqui contigo. Eu que agradeço você estar aqui depois de muito pelejar, depois de muitos convites em vão. Finalmente você está aqui. Eu que fiquei tentando um tempão, pedindo ali. Me dá essa oportunidade. Deixa de cascata, cara. Rapaz, você virou galã nacional, apareceu no Jornal Nacional, o sonho de todo jornalista, pelo menos sempre foi o sonho de todo jornalista. Como é que isso aconteceu, Felipe? Você saiu daqui de Vitória para aparecer no Jornal Nacional, Rapaz, cara. Que loucura foi isso, Que Edu. doideira. A gente trabalhou junto por um tempo, né? Você sabe como é que é a vida de jornalista. Às vezes a gente não caminha imaginando que a gente possa chegar no topo de uma velocidade até um pouco mais avançada. E eu me vi diante de uma situação que eu nunca imaginei. Eu posso contar até aqui como foi a primeira reunião. Lá. Quando chamaram a gente para conversar, eu estava na redação ainda trabalhando na TV Gazeta, e aí o chefe, o diretor chegou, pediu a nossa presença na sala dele, o Ábido. E também, na época, o editor-chefe, que era o André Junqueira. E chamaram todos os apresentadores da manhã. Chamaram o Mário, a Rafa, o Felipe. Daqui a pouco chega a Dani, né? E foi todo mundo lá para a sala do chefe. Eu falei, cara, o que está acontecendo, né? O que vai haver? Alguma demissão? Isso é. Alguém fez alguma coisa muito errada. E aí falaram, olha, JN vai fazer aí uma comemoração pelos 50 anos. E vai escolher ali, por meio de sorteio, um apresentador de cada praça do Brasil para representar o seu estado, para apresentar uma edição do Jornal Nacional. Quando eu comecei a ouvir isso, já era umas 10h40 da manhã, eu ali apavorado com deadline, jornal 11h45 no ar, eu também como editor, e aí fiquei agoniado, falei, meu Deus, eu preciso voltar para a edição, esse papo, claro que não serei eu, né? Tem Mário aqui que é experientíssimo, tem a Dani, eu não vou ser o selecionado. Aí eu levantei e falei, gente, eu posso seguir? Porque eu tenho que editar, o jornal começa daqui a pouco, eu já entendi, vai ser massa isso aí, mas eu preciso voltar. Por que eu falei isso? Eu não tinha a menor expectativa de ser escolhido para estar ali. Primeiro pelo respeito aos colegas, ao Mário, que está ali há um tempo, a Dani, que está há tanto tempo, uma professora. Mas está lá uns 300 anos, mais ou menos. Já. Uns 220. Aí eu falei, não, serão eles ali, um dos dois. E queria voltar, fui embora, continuei o dia, continuei a vida. Passou ali a primeira semana, um mês e alguns dias, eu estava indo encontrar Ábido Schecker, a gente ali vizinho, né, no mesmo bairro. Ele falou, eu tô com um café especial, vamos tomar um café aqui, vamos conversar. Ele mora na rua de trás, onde eu morava. Eu caminhando pela calçada, fui encontrá-lo. Na hora que nos encontramos mesmo, meu celular tocou. Eu falei, cara, é o número do Rio. Depois eu atendo. Ele, não, atende aí. Eu não sei se ele já sabia, imagino que sim. Provavelmente, bem provavelmente. E aí era uma pessoa do Rio, da equipe do Jornal Nacional, explicando que eu havia sido escolhido ali, sorteado, o que seja, para representar o Espírito Santo na bancada do Jornal Nacional. Rapaz, eu dei um grito no meio da rua. Eu falei, o quê? Você tá me zoando? Que brincadeira é essa? O Ábido ficou olhando para mim. Mas aí veio essa notícia e foi incrível. Foi incrível. E eu tive a oportunidade de voltar.
né? Porque teve essa comemoração. Exatamente. E depois teve um rodízio, né? Como é que funcionou isso? Iniciaria um rodízio. Esse rodízio seria fixo. Os mesmos apresentadores voltariam a apresentar o JN a cada 3 ou 4 meses. Né? E foi exatamente o tempo. Eu apresentei em setembro, lá para fevereiro, já dava o tempo, o prazo, né, dessa escala girar, e seria eu. E eu fui. Só que logo depois começou a pandemia e essa escala foi interrompida e não voltou mais. Mas a ideia era manter isso, né, durante o tempo, até para criar uma interação, né, com as praças e uma identificação também, né, com o Brasil inteiro assistindo um pouquinho, porque são muitos Brasis, né, nós temos um país com vários Brasis, o sotaque, os costumes, então era essa a ideia, não foi à frente por conta da pandemia. E como é que foi quando você sentou naquela mesa lá? Rapaz, eu tremia, mas olha que legal, o que eu fiz? A gente chegou, o jornal seria no sábado, a edição, eu cheguei na segunda-feira. Anterior. Daquela semana, né? E você me conhece, a gente trabalhou junto lá na Gazeta. Eu gosto de conversar, eu gosto de entender um pouquinho da rotina do outro e saber o que você faz, há quanto tempo você está aqui. Então eu fui conversando com todo mundo. Fui em todas as ilhas, desde produção, edição, os motoristas. Eu ia lá fora conversar com todos eles e os próprios jornalistas, né, da linha de frente. Quando chegou no sábado, eu me sentia à vontade. Uma sensação de pertencimento. E fora isso, os pilotos, né, que foram gravados também. Piloto, para quem está assistindo a gente, não tem tanto essa linguagem do meio da televisão. O piloto é quando você faz um teste, grava, assiste, grava de novo, vê o que você pode mudar. Vai melhorando. Então eu gravei alguns pilotos ao longo da semana. E isso também fez a minha adrenalina dar uma baixada, né? Mas não tem jeito. No sábado, quando tocou a vinheta e aquela câmera vem, que ela faz um giro, ela vai descendo, ela te encontra, o coração dá uma acelerada. Parece que vai sair pela boca. Mas os primeiros segundos, depois eu me senti seguro, foi uma experiência muito boa mesmo. E o que passa na cabeça? Você fala, pô, lá de Nova Venécia pro mundo? É isso, lá de Nova Venécia, saí do interior, fui estudar em Vitória, não tinha nem plano de trabalhar em TV e de repente eu tô ali. De repente não, né? Depois de tantos anos, eu tava ali na bancada do Jornal Nacional, que é o jornal mais assistido do Brasil. Na maior audiência, uma audiência qualificada, um jornal que eu tiro, de fato, o meu chapéu, assim. Então foi um marco na minha história, na minha carreira, jamais vou esquecer e é uma experiência única, assim. Você começou trabalhando em TV em Cachoeiro. Comecei em Cachoeiro. Você do norte, Nova Venécia, noroeste? Noroeste. E foi para o extremo do estado, no sul em Cachoeiro, né? Longe. Longe. Como é que foi que você chegou Como é que você chegou em Cachoeiro? Como é que foi a primeira vez que você saiu, foi à rua para fazer uma matéria? Você lembra disso? Lembro, lógico, lembro qual foi a matéria, inclusive, qual foi o tema. Por que eu fui parar ali na Gazeta? Eu fiz um estágio. Durante todo o período da faculdade, eu consegui estagiar. Aliás, é muito importante isso, viu? Universitários que estão assistindo a gente. Usem e abusem do estágio, que é um aprendizado absurdo. Mas para o jornalismo é mais difícil o estágio, né? É mais restrito. É mais restrito. E eu tive uma sorte, uma oportunidade, sei lá como dizer, porque eu transitei. Eu fui da assessoria para o rádio e na TV. E quando eu fiz o estágio na TV, que foi na TV Educativa, eu tive a oportunidade de ir para a rua. Alguém faltou, né? Não me lembro qual foi o repórter que faltou, e aí Marília falou, Marília Targueta, uma querida, né? Uma jornalista experientíssima, falou, você vai para a rua, você vai gravar. Era um sepultamento, era um enterro ali de um artista, Jaciguai, o nome dele. E aí eu fui... Jaciguai Lins. Exatamente. Eu fui cobrir o sepultamento de Jaciguai Lins ali, aquele momento, né, que antecedia o sepultamento, ou seja, as autoridades chegando, e fui lá entrevistar algumas pessoas. E aí eu voltei, era só para pegar as entrevistas. Eu voltei e fiz uma matéria. E falei, olha, eu fiz uma reportagem. Não sei se vocês vão aproveitar. E aí aproveitaram, e foi ao ar. E essa reportagem foi assistida por um editor da TV Gazeta, que me ligou, sei lá, 2, 3 dias depois, falou, e tudo bem? Você tem interesse em trabalhar em TV? Você conhece aqui a nossa redação? Falei, tenho interesse sim. Não sabia nem o que eu queria, não estava nem formado. Falei, tenho interesse. Tá. E você está formado? Falei, não. Faltam 6 meses. 6 meses e um dia eles me ligaram. Tá formado? Tô. Tá com registro? Falei, tá caminhando. Beleza. Tem uma vaga em Cachoeiro, você topa? E eu já tinha saído da TV Educativa, eu já estava na ArcelorMittal, já contratado, porque eu fazia 2 estágios.
eu fazia um estágio na TV Educativa. Na comunicação da Arcelor? Na comunicação, exatamente. Eu fazia um estágio num período na TV Educativa e no outro período na Arcelor. E à noite, faculdade. Quando encerrou meu estágio na TV Educativa, eu já estava caminhando na Arcelor e foi quando eu fui contratado. Antes mesmo de me formar, muito bacana. Então eu já estava contratado, uma empresa que é big, um bom salário, e eu falei, vou tentar. Pedi demissão. Saí da Arcelor e fui para Cachoeiro, que era onde tinha a vaga no jornalismo da Gazeta. Com salário muito menor. R$1.000 a menos. Naquele momento, R$1.000 a menos. Isso há alguns anos já, né? Há alguns anos. Então, era uma diferença muito grande. Há alguns anos não, filho. Tem mais de 20 anos isso. Você tinha que falar, né? Tem 20 anos. Você tá velho, você tem essa cara de novo aí, mas você tá velho já, cara. Não tô com cara de novo não, rapaz. O tempo tá passando certinho aqui. Fiz 40 esse ano. E aí você chegou Você em tá Cachoeiro. quase lá, né? Quase nos 40. Quase nos 40. Tô quase nos 50, cara. Aí você chegou em Cachoeiro. E aí foi... Fui contratado. Fui pra lá, né? Já foi como repórter? Foi como produtor? Já foi como repórter? Já fui como repórter. E eu fui muito assustado, né? Porque eu tive uma experiência pequena em TV. Eu fiquei 6 meses no estágio. É completamente diferente. É muito diferente. E a pegada do interior também é diferente. O trabalho é triplicado, né? Você trabalha por 3, 4. Isso, né? de todas as áreas, né? Você não tem uma editoria específica. Você não vai cobrir só polícia, ou só economia, ou seja lá o que for. Você vai cobrir todas essas áreas, incluindo a agricultura. Né? Então é um aprendizado. Eu cheguei de manhã, nesse dia em que fui contratado, e já para iniciar o meu trabalho, e fiquei na TV durante a manhã, observando a movimentação, conversando com algumas pessoas, mas o meu expediente seria tarde. E aí, quando eu, de fato, entrei, né, no meu expediente, ocorreu um acidente de um caminhão na BR-262. Foi minha primeira pauta. Que tem muito isso no interior, né? Tem muito. E foi um acidente grave, lá em Batiba, na 262. Você me perguntou se eu lembrava o assunto. Esse caminhoneiro saiu da estrada, capotou, caiu numa ribanceira e faleceu. E aí eu fui lá cobrir esse assunto. Foi minha primeira reportagem. Então eu fiquei a tarde inteira, porque era longe. A gente teve que descer a ribanceira para chegar bem próximo do local do acidente. Isso era pro 2, que é o Jornal da Noite. Então eu tinha um deadline espremido de uma distância, né? De Batiba a Cachoeiro é longe, umas 2 horas de viagem. Esse foi meu primeiro assunto. Então eu já entrei na correria. Como diz o outro, já nasci correndo, apressado. E aí nunca imaginou que aquele moleque que estava fazendo o acidente em Batiba ia sentar na bancada do Jornal Nacional. Não me passava nem pela cabeça de que eu iria conseguir a minha transferência de Cachoeiro para Vitória. Porque eu olhava os repórteres de Vitória, olhava o Edu ele era repórter lá. Tá falando de idade, tá querendo nem pegar a minha agora. Esses caras são bons demais, eu não vou ter oportunidade aí, sabe? Eu foquinha ali começando, então eu não tinha nem expectativa. E aí, 1 ano e meio depois que eu estava em Cachoeiro, eu recebi uma proposta de uma outra emissora, caminhei com essa proposta, e aí fui até Vitória e fui conversar com o diretor. Marquei um horário. Falei, olha, eu vim aqui te agradecer pela oportunidade. Mas você não quer mais trabalhar com a gente? Falei, não, eu tenho interesse mesmo de morar de novo em Vitória e eu recebi uma proposta e eu estou alimentando ali a possibilidade de ir para essa outra empresa. Mas você não quer trabalhar na Gazeta? Você não quer continuar com a gente na Gazeta? Eu falei, claro que eu quero, mas eu entendo que aqui não tem vaga no momento. Eu já ia com a guarda assim, sabe, baixíssima, imaginando que não ia dar. Ele falou... Mas como não dá? Espera, 2 meses que a gente vai resolver isso. 2 meses depois surgiu essa oportunidade e eu fui transferido para Vitória. Legal. Onde eu fiquei ali por algum tempo. Você ficou o quê? 15 anos? 16. 16 anos em Vitória. Em Vitória, 1 ano e meio lá, 16 anos em Vitória. Mas aí você já veio como apresentador ou você ficou na rua também? Nada, eu vim como repórter. Vim como repórter do ES2 e do Jornal do Campo. Todo mundo passa pelo Jornal do Campo, né? Que é uma maravilha, é uma grande escola também. Com Ronald Mansur. Exatamente. Na época, né? A época Mansur você encontra hoje só caminhando no calçadão. Virou Marajá? Caminhando no calçadão e entregando o adesivo de libanês. Sou libanês, eu não sei o que e tal. Isso aí. Com um cedrozinho lá. Da região de Alma, onde é a família dele, é uma região do Líbano. E ele sabe muito com esse negócio do Jornal do Campo, ele correu muito, ele conhece assim, o estado de ponta a ponta e as famílias também, de imigração, ele sabe tudo. Exatamente. Sabe tudo. Eu fiquei um período na reportagem do ES2 e do Jornal do Campo. Até que um dia, eu voltando de uma... Tudo acontece muito no acaso, na loucura, assim. Eu não sei se é sorte ou o que é. O ritmo é muito alucinante, né? Numa redação é muito alucinante. Acontece muita coisa ao mesmo tempo, né? Exato. A gente contando, talvez não dê a real dimensão do que é o trabalho na redação, da intensidade que é isso.
mas é algo assim muito forte. E eu voltando de uma pauta, 5 da tarde, mais ou menos, fechando meu texto, sentado na última mesa do canto, o diretor atravessou a redação, foi a mim e falou: e aí, terminou sua pauta? O Ábido, mais uma vez. Aham. Terminou sua pauta? O que você está cobrindo hoje? Eu falei: não, isso aqui era um assunto até ligado à saúde. É isso aqui, tá, isso aqui é terno bonito, a gente ia de terno naquela época, né? Hoje não se usa tanto. Você sabe que o TED não veio hoje, né? Eu falei: não tive a oportunidade de circular na redação, peguei minha pauta, fui pra rua. Ele: então, o TED não veio e a gente tá sem apresentador. Se ajeita e vai pro estúdio. Você vai apresentar o 2 hoje. Eu já comecei a tremer ali. Ali, eu tava sentado, a minha perna já fazia assim, ali. E aí eu falei: não, eu vou apresentar o S2? Ele: hoje você apresentou o S2, o TED não conseguiu chegar. Na época a gente chamava de STV2, né? É, STV, exatamente. Segunda edição, né? Mas aí, cara, eu tenho um negócio que, por mais que eu esteja um pouco inseguro, aí eu falei: boa, vamos nessa. Ele: você tá bem? Tá firme? Eu falei: pô, lógico. Eu já não sentia mais nem minha perna. Lógico, vamos nessa. O desafio é pra isso. E aí quando ele saiu, eu comecei a transpirar. Falei: não vai dar certo. Mas eu fui direto pro estúdio. E aí comecei ali a passar, olhar texto, ver posicionamento de câmera. O S2 naquela época, o STV2, ele era um pouquinho mais parado, né? Assim, câmera 1, câmera 2, câmera 1, câmera 2. Então não tinha muito essa coisa de se movimentar. Tinha bancada, estúdio. né? Você era sentado, né? Eu peguei essa transição, né? Um resquício de bancada. E logo depois isso a gente aboliu e ficou um pouco mais livre ali o estúdio. E aí foi quando eu tive a primeira oportunidade pro estúdio. Só deve ter dado problema na hora de ajustar a câmera, né? Porque TED, a câmera é ajustada aqui, você é ajustado aqui, né? Rapaz, eu descobri que Ted Conte usava um tabladinho. Você chegou a ver esse tabladinho? O Ted Conte usava um tablado. Ted, um abraço, amigo. Desculpa estar contando esse bastidor. Mas ele usava um tablado para ficar um pouquinho mais alto. É verdade. Mas assim, durante muito tempo entrou na casa de muita gente, né? Ted ficou por 26 anos. É muito tempo. Eu acompanhei ali o final do período dele e a gente organizou uma despedida. Ele foi chamado para ir ao estúdio do nada. Ele já estava finalizando o período dele. O estúdio, a redação. Durante a manhã, não sabia o que era. Mas eu iria sair do estúdio e iria até a redação encontrá-lo. Todos ali iriam aplaudir. E foi feita uma despedida muito bonita para ele. Nessa história, nessa trajetória toda que você está contando, hora nenhuma você fala assim: pô, precisava de grana, falou que fazia 2 estágios, lá tinha uma grana na Celome e tal, mas fui para ganhar R$1.000 a menos, não sei o que e tal. A gente sabe que o jornalista não ganha muito bem, né? Como é que foi o impacto para você na hora de chegar, por exemplo, no Jornal Nacional? Pô, agora eu vou ganhar bem. Foi assim? Você ganhou. Quanto é que você ganhou para fazer o. Eu não ganhei nada. Eu ganhei as diárias do hotel. É mesmo? Não te pagaram nada para fazer o Jornal Nacional? Não, o combinado era a gente ter ali a projeção. Não, imagina a projeção imensa que a gente teve. Então, assim, levar o nome do Espírito Santo, levar o nome da emissora também. Ok, mas aí como é que você capitalizou isso? Você já foi com o advento de redes sociais, não sei o que e tal. Como é que você capitalizou isso para você? Você teve isso na cabeça ou não? Cara, não. Ao longo da vida, assim, enquanto jornalista de redação, eu sempre me movimentei muito, me mexi muito. Então eu dava aula, eu fazia muito evento. Porque, de fato, você falou um negócio que é real. Jornalista ganha pouco. E eu nunca me contentei, assim. O tempo livre que eu tinha, eu falava: o que eu posso fazer agora? Sabe? Então eu ajudava amigos jornalistas que escreviam, às vezes, a gente faz release, não sei o quê. Então eu ajudava, vendia ali uma lauda, 2 laudas. Né? Quando tinha evento, para apresentar evento, até que surgiu a oportunidade de dar aula. Então eu fiquei uns 4 anos dando aula em curso técnico, substituindo colega em faculdade, lá na Star, enfim, em vários lugares. Isso me garantiu ali um conforto diante de um trabalho um pouco mais exaustivo. Porque eu entrava muito cedo na emissora, à tarde já tinha algum compromisso ou outro e seguia até a noite. E a aula você vai até 10 horas, né? 10h30. Então era muito cansativo. Mas eu era jovem, tinha um pique. Então, assim, foi bom para organizar, inclusive, a minha vida financeira. Não fosse isso, teria sido um pouco mais difícil. Não falando mal da emissora ou do que quer que seja. É uma realidade. O jornalista, ele tem um piso um salário que é um pouco mais baixo. E quem olha na televisão, pô, tá no Jornal Nacional, né? Pô, tá ganhando muito bem. E é engraçado que eu tive a oportunidade de trocar de carro. O Jornal Nacional foi em setembro. Eu tive a oportunidade de trocar de carro em agosto, quando eu entrei de férias, um mês antes. Eu entrei de férias, já estava guardando um dinheiro, já estava 6 anos com o mesmo carro, eu queria trocar, troquei. E logo em seguida, eu viajei de férias.
Fiquei uns 10, 15 dias fora. Quando eu voltei 3 dias antes de ir para o Rio de Janeiro. Passar aquela semana e na sequência apresentar. Então ninguém sabia que eu tinha trocado de carro. Meu carro eu troquei, viajei, ficou na garagem. E era um carro um pouco mais novo e tal, uma cor diferente. Quando eu cheguei na redação e estacionei, burburinho, as pessoas comentando que eu tinha ganhado uma grana no JN, até na rua também. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu tinha 6 anos que eu estava com o mesmo carro, estava juntando dinheiro, e aí troquei por um carro até um pouco mais caro, a gente dá um passo maior do que a perna, né? Se endivida um pouco, mas tudo bem, é experiência. E aí todo mundo veio com essa história. Pô, quanto você ganhou? Foi 100 mil? 150 mil? Não ganhei nada. Eu ganhei o meu salário normal, né, de apresentador aqui do Espírito Santo, porque eu cumpri uma escala de trabalho lá no Rio de Janeiro. E a emissora contribuiu ali com a passagem, com a diária do hotel. Foi isso. Foi uma troca justa. Continuou com o seu salário daqui uns 50, 60 mil e tal? Um pouco menos, um pouquinho menos. Cara, e aí você fica 16 anos na emissora, na Globo, que é a maior emissora do país, e aqui a maior emissora do Espírito Santo, que é a Gazeta, que é afiliada à Globo. 16 anos você fica, né? Exato. E aí você pega um momento difícil para a Globo, para as emissoras da Globo, principalmente, que é esse momento de polarização política, né? Embate. Como é que você viveu isso? Você passou por... fala agora, fala isso agora aqui, ó, fala a verdade, não sei o quê. As pessoas te abordaram na rua falando isso por você ser um repórter da Gazeta, uma emissora Globo. Como é que foi isso? Sim, não só, né, nas ruas, mas principalmente nas redes sociais. Tudo começou em 2013, naquela onda de protestos, né, e vem pra rua, aquela coisa toda. O movimento vem pra rua. Exato. Então ali a gente já começou a ser hostilizado de uma maneira diferente. Eu me lembro de um episódio, a gente teve uma marcha muito grande aqui, né, em Vitória. Foi da passagem, né? Foi muito grande ali. A gente teve da passagem e teve do pedágio da terceira ponte, né? Eu não lembro o número, mas era um número muito alto. Era muita gente. Muita gente. E aquilo depois virou um marco, né? Um antes e um depois. A partir dali, a gente era hostilizado de uma forma diferente, um pouco mais aguerrida. E eu me lembro de um dia que eu fui ao shopping, eu estava caminhando O shopping tinha 2 lados, né? E o meio era aquele vão. Então eu caminhando aqui em cima, na parte superior, e um grupo de umas 5, 6 pessoas do outro lado me acompanhando e indo junto. Eu falei, o que está acontecendo? E eles olhando muito e falando. Aí quando foi quase chegando no encontro, começou ali uma hostilidade tão grande. Você é o Globo lixo, você é não sei o quê, aquela coisa de sempre, aquele discurso pronto. E eu fiquei meio que parado assim, eu falei, cara, eu não tenho nem o que argumentar. Uma pessoa que está gritando, que está visivelmente agressiva, o que eu vou argumentar com uma pessoa dessa? Nada. Então eu parei, fiquei ouvindo, terminou? Sim, não tem nem o que falar com você. Eu falei, pois pronto, é isso. E dei a volta e saí. Porque eu acho que quando você não reage a uma iniciativa que te provoca, quando você não reage, não tem nem o que continuar, o embate não acontece, né? É igual você falar que você tá numa briga, você nem subiu ali, como é que você tá? Tem 2 pessoas brigando? Não, eu nem fui. Né? Então tá brigando sozinho ali. Então começou, esse dia foi um dia muito estranho, assim, eu fiquei muito pensativo, reflexivo sobre o nosso papel, né? Porque a gente é o mensageiro, e a gente leva a culpa em alguns momentos, quando a gente leva uma mensagem que não agrada a um dos lados. Tanto que naquela época diziam, é petista, desculpa, é antipetista, né? Porque era a Dilma que estava no poder, é antipetista, e depois virou o jogo, agora eles são petistas. Então, assim, até a própria opinião pública não sabe o que apontar da gente, né? Fica naquele meio termo ali, mas foi muito ruim, foi muito ruim. Esse momento foi ficando cada vez pior, não só nas redes sociais, né, nesse embate diário de mensagens, ou de dizer... Interpretações, essas coisas. Né? Isso, você chegou ao ponto certo. Como também de eu tá treinando, tá numa academia, a pessoa me parar, às vezes na entrada ou na saída em algum momento, e botar o dedo na cara e falar, você filmando? Aí. Às vezes filmando também. Aconteceu isso, aconteceu um dia na praia. Então, assim, filmando, e aquilo ganha uma proporção assustadora, mas de uma agressividade gratuita. Que quando eu perguntava, mas por que você está falando isso? Porque sim, porque é isso, porque eu acho. Hoje, você já não está mais na TV Gazeta, não está mais na afiliada Globo. Hoje você consegue interpretar isso melhor? Você consegue entender um pouco disso? Como é que você vê isso hoje?
Veja só, eu não posso ser hipócrita ou dizer que não, mentir dizendo que não, mas hoje eu interpreto de uma outra forma, assim, porque a gente entra num mundinho muito fechado, ali a gente enxerga uma realidade, até mesmo como jornalista, às vezes a gente não mergulha em outras realidades. Eu achava que eu conhecia, Edu, pobreza, eu achava que eu conhecia dificuldade ou algumas realidades mais extremas, mas foi nesse período recente, no ano passado, que eu mergulhei mesmo para ficar muito perto da comunidade, sobretudo, ali eu fui entender o que a gente mostrava na lente, de longe, né? Eu digo para esse lado. Mas para o outro lado, o lado da discussão, eu também fui entendendo outros propósitos. E também fui me incomodando um pouco e me reorganizando quanto ao papel do jornalista. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Quando a gente põe no ar um assunto, emite uma opinião, né? Porque a gente é mensageiro. A não ser que você seja ali um veículo de opinião. E quem está do outro lado, saiba disso e embarque na sua e entenda que você está ali para dar uma opinião. Como numa conversa que você faz numa roda de amigos. Mas enquanto um jornalista do dia a dia, do factual, a opinião tem que ser um pouco mais contida. É o que eu penso. Você acha que tem que ter opinião? A gente não tem sangue, assim, a gente não consegue ser de aço. Vou citar aqui um exemplo. Você mostra 10 vezes um caso de descaso, vamos dizer, uma situação de descaso. Na 11ª, você explode junto com quem está do outro lado, porque você se põe no lugar daquela comunidade, se põe no lugar daquela pessoa que está sofrendo e você fala, poxa, mas já é a 11ª vez que a gente mostra. O que está acontecendo? Isso é expor uma opinião. Né? Minimamente, mas é uma indignação. Porque a gente não é de aço, a gente também é ser humano, a gente vai se indignar, então a gente vai acabar emitindo, assim. Mas eu acho que tem que ser contida. Pelo menos eu sou dessa linha. Me perdoem quem não pensa assim, mas eu penso desse jeito, né? Com relação ao exercício do jornalista. Como é que tem que ser o jornalista, depois de você ter essa experiência de ver na base lá o que acontece, como é que você acha que tem que ser o jornalismo e como é que tem que agir o jornalista? Eu acho que tem que ser muito do jeito que tem sido. A gente tem que ouvir sempre os dois lados, né? Todos os lados de uma história. Tem que dar oportunidade dos dois lados se manifestarem. Mas eu passei a tomar um cuidado muito maior com a opinião. Porque isso pode incentivar alguém a acreditar que determinado remédio é milagroso e que, de fato, ele vai trazer a cura. Ou o contrário, né? Que um remédio não vai trazer a cura porque alguém acha que não. Mas cadê a comprovação? Estou falando disso de fatos mais recentes, né? Da pandemia, por exemplo. Então, há um jornalismo de opinião e há um jornalismo de notícia, de falar ali o fato, de falar o estudo, de falar o que está acontecendo. Eu sigo mais por essa linha. Eu acho, meu perfil é mais esse, né? De você noticiar o fato, sem ali tentar mesclar uma opinião e camuflar alguma coisa ou exagerar alguma coisa. Eu acho isso perigoso. Eu acho que o nosso papel na sociedade, a gente tem um poder muito grande, Edu, no bom sentido. A gente tem um poder muito grande de jogar luz num fato que está ali, às vezes esquecido ou difícil de se resolver, né? Mas a gente tem que ter a responsabilidade do que a gente está fazendo. Você acha que a gente jornalista, né? Você acha que o jornalista continua com esse mesmo poder, mesmo com a força que as redes sociais têm hoje? Porque todo mundo é produtor de conteúdo hoje, né? Todo mundo é jornalista hoje, né? Você acha que a gente continua tendo o jornalista continua tendo esse poder? Acho porque todo mundo é produtor de conteúdo, como você disse. Mas quem vai na fonte pesquisar? É aquele famoso assim, tô te mandando aí, hein? Não sei se é verdade, mandei no zap. Não, mas assim, eu te pergunto pelo seguinte, porque a credibilidade do jornalista, depois desses episódios todos que a gente está vivendo, isso está muito abalado, as pessoas não acreditam mais. E assim, algumas vezes com razão, outras vezes sem razão, muitas vezes as pessoas não sabem em quem acreditar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga da minha família que mora fora do país, ela vem de tempos em tempos, às vezes fica mais tempo sem vir, às vezes vem todo ano, às vezes fica 2 anos sem vir, não sei o que e tal. E aí ela chegou, tava aí, ele falou, me dá uma dica, em qual veículo, aonde que eu vejo a situação real, o que está acontecendo? Porque a gente vê uma guerra de narrativas, né? Ela perguntou, onde é que eu vejo? Ele falou, olha, eu recomendo que você veja esse que é desse lado e esse que é desse lado. Perfeito. E tire suas conclusões. Perfeito. Como é que a gente tem que agir? Como é que o jornalista tem que agir? Como é que a gente reage a esse tipo de coisa? E como é que a gente orienta as pessoas a fazerem? Eu acho que o caminho é esse que você fez. Dizer, assista esse e assista esse aqui também. Preferencialmente quando eles tiverem duas tendências assim bem distintas.
Mas eu ainda estou pensando naquilo que você disse sobre a credibilidade do jornalista e se ficou mais difícil ou menos, ou ficou mais complicado, porque todo mundo é produtor de conteúdo. Eu insisto, eu acho que assim, produzir conteúdo, né, você tem aqui uma máquina na mão. Né? O celular hoje é uma máquina muito poderosa. Poderosíssima. E aí você junta o celular com a rede social. Pronto. Você está ali com um arsenal. Então eu acho que produzir conteúdo, ok. Ir na fonte, buscar a informação, buscar uma pesquisa, buscar um especialista, buscar alguém que confirme ou não aquela narrativa, isso o jornalista faz. Isso é o nosso papel. Cansei de receber imagem, nossa, isso aconteceu em Aracruz. Olha, aí aí foi 5 anos antes lá no Bangkok, Manaus, ou em outro país que seja. Você vai, puxa, nada a ver. Por que estão espalhando isso? Qual o objetivo, né? Eu lembro que teve uma situação com uma plataforma, eu não lembro há quanto tempo, né? Mas que estaria supostamente na costa do Espírito Santo, explodiu, pegou fogo, não sei o quê, um monte de fotos chegando pra gente. Eu falei, caramba, que grave isso, né? Vamos procurar saber se é real. Vamos procurar a Petrobras, procura a Transpetro, procura não sei quem. Isso foi há não sei quanto tempo, em uma outra região, não tinha nada a ver. Então, por que surge isso? Qual o objetivo de quem faz isso? Joga um foguinho ali e sai de perto. O jornalista faz o quê? Essa verificação. Então, eu acho que se a credibilidade está arranhada, a visão da sociedade, ela tem que se voltar a esse pensamento crítico, do trabalho que o jornalista faz de correr atrás da informação. Às vezes a informação não é boa de se ouvir, né? Você às vezes não quer nem ouvir aquilo, você não quer nem acreditar que aquilo é real. Mas o jornalista ele vai atrás disso. Então eu continuo acreditando no nosso papel, na nossa responsabilidade. E acredito também que dá para fazer um casamento do produtor de conteúdo, né? Daquele cara que faz uma imagem, que manda pra gente, que não verifica se é real ou não. Mas a gente corre atrás disso. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que a gente tem seguido. Com essa ideia de jornalismo, com mais de 16 anos de experiência no jornalismo, o que deu na sua cabeça para abandonar tudo, uma coisa estável, e se candidatar a entrar numa eleição? Como é que foi essa virada de chave? Claro. Não, primeiro que eu adoro desafio, eu adoro mudança, eu adoro viver novas experiências. Eu passei 5 anos, eu não posso dizer planejando, estudando, mensurando, não sei, acho que seria a melhor palavra assim, avaliando os riscos de uma mudança. Eu queria mudar de carreira. Então eu comecei a estudar gestão, comecei a entender o que é o papel de um gestor público, qual é o papel de um gestor público, qual é a dificuldade, quais são os prós, os contras. Comecei a conversar com atores da cena local, atores políticos, que bem ou mal escreveram a história do nosso estado. Isso eu não me procurei ali ao mérito de quem foi o político, né? E o tamanho dele, mas o fato é que ele escreveu de alguma maneira a história do Espírito Santo. E comecei a conversar, a dialogar com essas pessoas. E sempre tive dentro de mim uma vontade, a gente tem que ter um pouco de ideologia, não adianta, senão você não sai do lugar, você não se levanta do sofá, de que eu podia mais. Ali nas 4 linhas do estúdio, a gente faz política não institucional. Como assim? Eu não fui eleito, eu não estou num cargo, eu não sou um servidor, mas eu brigo pela tua rua. Eu brigo pela vaga de UTI que não está sendo fácil conseguir. A gente briga por um calçamento que já foi aprovado quantas vezes não saiu. Cadê a verba? O que aconteceu? Estou brigando por um lugar que eu nunca nem pisei, por pessoas que eu nem conheço. No estúdio eu fazia isso todos os dias. E eu tinha a plena convicção de que eu podia mais, de que eu podia ir além. A política é um instrumento transformador, um instrumento incrível de transformação. Para o bem, quando bem usado, quando bem feito, com propósito. Então, eu vivi esse momento dentro de mim, essa inquietação de falar, posso mais e quero tentar, e vou além. E foi uma situação de muita coragem, porque o que você disse é real. Eu saí de uma carreira sólida, numa empresa boa, numa empresa top aqui do nosso estado, no Brasil, né, que é uma empresa ligada ao grupo. Excelente empresa, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Aliás, foi uma separação muito difícil, porque os dois se gostavam muito. Quando eu sentei para conversar com os chefes e coloquei na mesa... Como é que foi isso? O dia que você chegou assim, tô saindo, vou me candidatar. Como é que foi isso? Foi difícil. Eu sentei primeiro com a chefia imediata, eu estava retornando das férias, né? E aí, no dia que eu voltei, parece que no período das férias eu realmente ali fiz uma reflexão até mais profunda. Mas você planejou isso? Durante 5 anos. Não, mas você planejou durante as férias, falou, vou chegar e vou pedir para sair. Eu encontrei ali um momento de maturidade
e a oportunidade que eu precisava por estar firme, sabe? A decisão ela só é tomada quando você tem uma segurança, minimamente alguma segurança. Senão você não faz uma ultrapassagem, senão você não muda de ambiente, você não muda de casa, sei lá. Então eu estava seguro de que aquele era o momento e me sentia maduro para isso, sabe? Depois desses 5 anos, e foi tudo feito com muito cuidado, assim, para não transparecer ali uma fragilidade ou para não expor a empresa, não me expor, porque eu tinha que calcular tudo isso e ter esse momento de maturidade e de certeza, de segurança. Então, quando eu voltei das férias, eu senti tudo isso, estava já trabalhando, e aí a minha chefia imediata chegou. Eu tinha mandado uma mensagem por volta de 8 horas da manhã, falando: que hora você chega? Precisava trocar uma ideia contigo. E aí ele chegou, passou na sala e falou: cheguei, que bom que você está de volta, vamos conversar. E a gente foi para uma sala mais reservada e ele perguntou como foram as minhas férias, eu expliquei rapidamente, eu falei: cara, não vou tomar nem o seu tempo. Eu quero te falar uma situação, uma decisão que eu tomei, e é muito duro para mim, por gostar muito daqui, por gostar muito do que eu faço, mas por entender que eu posso ir além. Ele: o que houve? Eu falei: eu gostaria de me desligar da empresa, porque eu tenho outros planos, eu tenho outros projetos. E esses projetos me impedem de continuar caminhando aqui na empresa. Então eu queria expor isso, veja o prazo que vocês precisam, o tempo que for, e a gente vai organizar isso para isso acontecer. E era uma conversa que ia durar 10 minutos. 1h30 depois, a gente ainda estava na sala. Não, mas a gente tem uma situação para te apresentar, há um planejamento, vai acontecer isso aqui. Enfim, houve um diálogo ainda, quase que uma negociação, se é assim que eu posso chamar. Uhum. E eu estava tão firme, né, no meu propósito, que aquilo não me abalou, não me fez repensar. Naquele momento não me fez repensar. E eu digo uma coisa, Edu, e também a turma que está assistindo a gente, está acompanhando aqui esse bate-papo. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Eu acho que a vida ela é feita de experiências das mais diversas. E se a gente faz experiências que não são experiências que te corrompam, que te deixem ali uma mancha na tua história, por que não? Sabe? É uma experiência que você olhe para trás e fale: cara, esse tempo todo na Gazeta foi lindo. Foi lindo, foi um casamento perfeito. Essa iniciativa de sair, de mudar e de tentar também foi incrível. Também foi incrível. Assim, eu aprendi muito com isso. Quando você sentou com o chefe para conversar, você já sabia que você ia ser candidato a deputado federal por aquele partido? Você já estava com isso tudo alinhado? Por aquele partido, não. Mas você já sabia que ia ser candidato a deputado federal. Sim. Daquele jeito. Era a minha intenção. Porque, assim, é claro que você tinha uma exposição muito grande por ser um apresentador da televisão mais assistido, com mais audiência no estado e tal, principalmente naquele horário, assim, tendo as brigas de audiência ali, mas sim. Né, tem a credibilidade, tem a visibilidade e tal. Sim. Mas, assim, no meio político, muita gente prega que é bom você começar por baixo, né? Você não pensou nisso? Né? Construir, de repente, começar a ser deputado estadual, para saber como é que funciona, para depois tentar um deputado federal. Não passou isso pela sua cabeça? Qual foi o cálculo que você fez ali? Passou. Muita coisa passou na minha cabeça. Mas se a gente olha, é o que eu sempre falo, toda história tem mais de um lado, né? Pelo amor de Deus, não me entendam mal. O que eu vou falar não é uma soberba ou nada disso. Mas se a gente parar um pouquinho e olhar para a história de um cara como um Trump da vida. Quem foi Trump na política? Ninguém, mas virou um presidente. Não é isso, gente, não estou buscando isso, pelo amor de Deus. Mas eu me mirei em todos os exemplos. No exemplo de um cara que era um empresário muito famoso e no exemplo de um cara que era um líder comunitário e que queria ser um vereador. Eu fui buscar argumentos nos dois lados. E por que não um meio disso tudo, sabe? Então ali foi onde eu entrei, aonde eu planejei, aonde eu conversei também com muitos parlamentares, com deputados federais. Eu fui a Brasília algumas vezes e me aproximei de deputados a entender ali a rotina, o que se faz, né? O que se faz na Câmara. Por que tanta gente ali, 500 e tantos deputados? Né? Então eu fui entendendo tudo aquilo e fui percebendo que era uma identificação e uma força que eu tinha. Então, quando você tem foco e você acredita naquele foco, tá tudo bem, vai lá. Se você tem a certeza e a segurança, vai lá, que essa construção
vai ser aquela construção que você acredita e que você se prepara para isso. Porque não podia ser um voo maluco assim, sabe? O que eu vou fazer, hein? Hoje eu vou me candidatar ao quê? Não, pelo amor de Deus. Quem faz isso, e até tem gente que faz isso, tem gente que é eleita assim, sabe? Tem gente que é eleita assim, sem propósito. Mas quando você tem um propósito e quando você cria essa ambiência para praticar o seu propósito, cara, vai, escuta as críticas. Só não vai escutar crítica quem ficar dentro de casa, guardadinho, sem fazer absolutamente nada. E eu sabia que eu ia ouvir muitas críticas assim. E muita gente acreditou junto comigo. Acreditou nessa iniciativa. Foram 45 mil pessoas. Muito voto, né? Muito. Para mim, assim, foi uma surpresa porque eu não imaginava que eu teria essa votação. Imaginava que poderia haver ali um número expressivo, mas não chegaria tanto. Imagina você ir de casa, um estádio lotado, um estádio de futebol lotado, 45 mil pessoas. A torcida faz um barulho, não faz? Pois é. Eu pensei muito nisso depois. Falei, cara, 45 mil pessoas caminharam comigo. Mas depois disso você calculou assim, se eu tivesse me candidatado por outro partido, de repente eu teria conseguido? Sim. Porque o político faz isso, né? Sim. O político faz esse cálculo todo. Teria sido eleito por 3 partidos. E os 3 partidos eu dialoguei. E para um desses partidos eu quase disse sim. Foi por muito pouco. Pelo número, se eu repetisse a votação, né? E nesses outros partidos, nesses outros 3, eu teria sido eleito. Era um cálculo. Você não se arrependeu de não ter escolhido, não, esse partido? Poxa, na hora a gente faz uma reflexão, quando vem o resultado, né? A gente vê tudo acontecendo. Mas, cara, a gente não pode parar num problema, a gente não pode parar numa situação, senão a gente bloqueia. Dá um arrependimento? Não sei se é essa palavra, foi um cálculo errado. Se eu for novamente, faz o cálculo direito. Faça um cálculo mais apropriado. Se eu for novamente? Tomar uma água aqui. 2024 está aí, mas antes disso eu queria saber o seguinte: com quem você conversou? Quem foram essas consultas? Foram a quais pilares da política do Estado? Com quem que você conversou? Certo, isso eu conto abertamente porque ele foi um cara muito importante. Ele foi um incentivador, um mentor. O primeiro que sentou um dia comigo e teve ali a ousadia, né, de não ser uma pessoa tão próxima, de falar, vem cá, deixa eu te falar um negócio, vamos conversar. Chama-se Paulo Hartung. É um cara assim, extremamente experiente, é um cara que eu admiro muito, e nós tivemos algumas conversas e ele foi meu primeiro mentor. Como é que você chegou nele? Como é que foi isso? Como é que aconteceu? Como é que foi essa história? O jornalista, eu falo que o jornalista, ele frequenta muitos mundos e não pertence a nenhum desses mundos, né? Porque você vai numa festa onde você encontra lideranças, empresários ou pessoas que não são do seu métier. Então você cumprimenta, conversa. Você vai num evento, você encontra, você conversa. E eu tinha uma frequência, né? Como eu trabalhava ali em eventos também, eu tinha uma frequência de estar... Apresentador de eventos, também, né? Mestre de cerimônia e tal. Exato, ou organizador, né? Às vezes no bastidor. Então eu passei a ter uma frequência com algumas figuras, algumas autoridades, alguns empresários. O Paulo foi uma dessas pessoas, né? Eu passei a ter uma frequência, então houve uma aproximação. Ele é um cara fantástico, um cara inteligentíssimo, e nessa aproximação a gente começou a dialogar muito. E foi quando ele falou, por que você nunca pensou nisso? Né? Pelo teu trabalho, pela tua visão, pela tua ideologia, por aquilo que você pensa que você pode fazer, por que isso nunca passou na sua mente, na sua cabeça? Eu falei, quem disse que nunca passou? Isso está guardado aqui, eu só não tive aí a coragem, talvez, de conversar com alguém que eu visse e me dissesse, cara, vai fundo, ou então, meu Deus. Vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Exato. E às vezes é o que falta, né? A gente tem uma coragem de falar de uma ideia, de um propósito, alguém que tem uma ideia de fazer um aplicativo, de criar uma startup, às vezes a pessoa tem muita vontade, tem ideia e não faz. É importante dialogar. É importante expor isso. E eu fiz. A gente conversou mais de uma vez, muitas vezes, na verdade, às vezes na troca de mensagens. Ele foi um primeiro incentivador. Tive contato com o Ricardo Ferraço, que hoje é o nosso vice-governador, também, que é um cara incrível, muito inteligente. E me aproximei muito do Renato. O Renato... Como assim? Você fala com um e fala com o maior adversário, entre aspas, dele? Você sabe que na política isso é muito, assim, quem está dentro, né? Isso é um pouco, eu não posso dizer teatral, mas no fundo todos se conhecem, todos conversam, todos se cumprimentam, todos têm algum tipo de relação, sabe? Para os olhos da sociedade são dois opositores, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Não,
Não, não. E eu não tinha isso em mim. Eu tinha ali a ideia de liderança. Esse cara escreveu um capítulo na história do Espírito Santo, na política. Esse também. Vou conversar com os dois. Esse aqui também foi senador. Esse outro está senador. Esses caras, eles estão vivendo o dia a dia da política. Eles estão vivendo essa construção. Estão fazendo o nosso Estado, né, ali, de alguma forma, caminhar para algum trilho. Então eu não pensei nisso. Assim, para mim isso não foi um impedimento. Eu vou te falar a verdade, eu não penso nisso. Eu converso com todo político, sabe? Com todo mundo, né? Agora estamos falando do assunto da política. Então eu converso com todos os políticos. Às vezes, você fala, mas esse cara é oposição. Oposição a quem? A mim? Não. Não dá para ser oposição a você, né? Então, sabe? Então isso para mim não é algo que vá me intimidar de conversar com alguém. E não foi. Então me aproximei muito do Renato também. E o Renato foi um grande professor, um cara assim que eu também admiro demais. Tem uma história política muito bonita, uma construção, né, muito bonita, não só no nosso estado, ele é um cara que é reconhecido nacionalmente, a exemplo do Paulo também, sabe? Então eu tive a oportunidade, olha que sorte a minha, sabe? Que honra a minha, eu tive a oportunidade de dialogar com essas duas figuras que são importantíssimas no cenário político do nosso estado e que me trouxeram ali ideias, me trouxeram projetos, me trouxeram assim uma metodologia. Vai por esse caminho, cara, não vai por esse. Vai por esse aqui, sabe? Isso foi muito importante. Eu acho que ele me ajudou a ter aquela segurança que eu precisava. Você fez uma autocrítica depois das eleições, depois de não ter conseguido ser eleito? O que você faria diferente e o que você acha que viraria o jogo para você ser eleito? Boa pergunta, Edu. Porque eu acho que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu fui aos 78 municípios do estado. As pessoas me conheciam pela TV, né, pela tela. Eu queria apertar a mão dessas pessoas. Eu queria ir até a casa delas. Eu queria ver qual era a realidade que elas estavam ali e que eu, como um parlamentar, poderia de alguma forma ajudar, contribuir, interferir para a melhoria, sabe? Eu queria muito fazer isso. E eu fiz. Eu falo que foi uma campanha, assim, um baita de um aprendizado. Sabe por quê? Você tá vendo, tem uma turma aqui comigo e eles estavam na campanha também. E eu falo que é uma molecada, assim, né? São pessoas que são até mais novas, tipo 30, 35, mais novas que eu. E todo mundo muito inexperiente, mas com uma garra, com uma vontade. A gente pegava... Eu não tinha motorista, eu não tinha nada, a gente ia revezando a direção, a gente conseguiu ali alugar carro, né, para não colocar os próprios carros na estrada. Então a gente foi juntando esforço, a gente foi... Vamos que vamos! E a gente foi. A gente ia, eu chegava nos eventos, às vezes evento político que estava acontecendo, cara, eu ia metendo a cara. Não estava nem aí, e tinha ali a primeira fileira, às vezes eu chegava mais perto, eu não ficava sentado na primeira fileira com as autoridades, ficava em pé, aí daqui a pouco virava um burburinho, as pessoas vindo falar comigo, então começava a incomodar os políticos de carreira que estavam ali. Quem é esse menino, né? Por que ele está fazendo essa movimentação toda? Então assim, eu fui com a cara e com a coragem. E eu não sei se você me perguntou se eu mudaria alguma coisa. Talvez eu me doaria mais para alguns momentos que eu precisei travar um pouquinho a campanha, até por uma questão de recurso, que eu não tinha muito recurso, por um cansaço, porque bate um cansaço absurdo. Você fica 24 horas ligado. Precisa ter gás, né? Precisa ter gás para ir para campanha. Precisa, porque você tem que falar com todo mundo. Todo mundo que tem o interesse em te conhecer, quer te ver e quer conversar, quer falar, quer ser ouvido. Então, cara, não importa, vai, sabe? E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu acho que eu não mudaria nada, Edu. Não mudaria nada, assim. E o que você tirou de principal aprendizado dessa primeira experiência? Cara, uma construção fantástica de que sim, a política ela é um instrumento maravilhoso de transformação e que, infelizmente, o Brasil carrega um estigma terrível, porque tudo tem um lado positivo e um lado não muito bom. Então, vamos lá. Você tem aí dois profissionais, um que atua muito bem, um que mancha a imagem de uma corporação. Então isso acontece na política também. Então eu tiro do aprendizado que é sim um instrumento de transformação maravilhoso e que tem personagens com propósito, com vontade, que querem fazer, mas que tem personagens que estão ali por qualquer outro propósito, mas que não pela coletividade. Então isso me deixou muito assim reflexivo e eu acho que também me levou a algumas conclusões. Uma delas, esse estigma é real, né? O Brasil ele tem uma política que é difícil, mas o eleitor também tem culpa nisso. Porque o eleitor, muitas vezes, não escolhe o político
com a pesquisa, com o olhar crítico que deveria ter. Ele escolhe por algum benefício, ele escolhe por algum acordo. E assim, políticos que talvez não deveriam estar ali se perpetuam e continuam. Por uma ganância, por um interesse pessoal que atende naquele momento o interesse de alguma comunidade, muito rapidamente, mas depois nem volta lá. Então, assim, infelizmente, Edu, eu cheguei a essa conclusão também, de que uma parcela da população precisa exercitar essa civilidade de olhar melhor para quem ele vai dar o voto e falar, cara, você me representa, vai lá e faz. Porque tem gente que está ali e que não representa, e que não vai e não faz, infelizmente. E aí, depois disso tudo, você falou, não quero mais saber de política, vou voltar para o jornalismo, né? Aí deu uma pescoçada aqui, outra pescoçada ali, já estava tudo pronto para ir embora. Rapaz, eu falo que eu fiquei cronicamente cansado depois da campanha. Porque eu não fiz só a campanha são 45 dias, certo? Eu fiz o que a gente chama de pré-campanha. Você se desincompatibilizou da Gazeta Isso, quando? Porque em março. Porque o prazo legal é junho, se não me engano, né? Tem que sair de todos os veículos de comunicação e tal, né? Isso. Eu saí da emissora em março, mas eu ainda não tinha partido, eu ainda não tinha uma direção muito concreta. Eu sabia o que eu queria, mas ainda não tinha caminhos para seguir. Então, iniciou-se ali uma construção, um diálogo quase que diário com muitos partidos e líderes partidários. E ali você entendia exatamente, isso tem uma afinidade comigo, isso não tem afinidade nenhuma comigo. Então, é um processo de seleção. E é importante porque o partido ele é a viabilidade para você ocupar um cargo público, né? Você tem que estar em algum partido. Então, eu fiquei ali em março e abril nessa peneira, não sei se eu posso chamar assim, é um termo um pouco, às vezes, pejorativo, não sei, mas porque não deixa de ser, é um processo seletivo. Você tem que ir em busca daquilo que te cause uma identificação. E aí você tem que se filiar até abril, se não me engano. O prazo final, até abril. E foi quando, depois da filiação, eu comecei o que a gente chama de pré-campanha. O que fez você se filiar ao PDT? Perfeito. Eu já tinha uma admiração à história do partido, principalmente a história do Brizola, que eu conheço, acompanhei, assim, claro, pela história, né? Não vivi esse capítulo da história. Da sua idade, mais ou menos, atrás. Veja, um cara que na década de 50 conseguiu pegar um Brasil que tinha um grau de analfabetismo enorme, e ele, como um governador de um estado sulista, lá no Rio Grande do Sul, ele conseguiu colocar o estado no topo da alfabetização. Eu falei, o que esse cara tem de diferente? Esse cara valoriza a educação. Eu venho da educação pública. Eu nunca estudei em escola particular. Eu valorizo a educação pública porque eu passei por lá. E dá certo. Eu sei que funciona. Ou que pode funcionar. E quem está ali precisa também de oportunidade. E eu tive essa oportunidade. Eu passei pela escola pública. Eu tive a oportunidade de estudar, de me tornar um profissional, de ter um destaque na vida, sabe? De ter um destaque profissional num estado que hoje, onde eu vou, as pessoas me reconhecem. Isso é muito bom. Isso me dá muito orgulho, cara. Você não tem noção. Eu falo, poxa, foram 16 anos, né, mais um pouco, que eu plantei coisas boas, sabe? Porque eles poderiam me olhar na rua e falar, sai daqui. Mas não, sabe? A pessoa olhar para mim, reconhecer e gostar, isso é algo assim incrível para mim. Então eu tinha uma admiração por essa história do Brizola com a educação. E isso já me puxou um pouquinho ali para o partido. E foi quando eu conversei com alguns... posso chamar de atores, né, dessa cena, entendi que sim, havia uma identificação, havia uma viabilidade, havia uma possibilidade de, por aquele partido, eu conseguir concretizar um desejo e um desejo um pouco da minha identificação, da minha vontade mesmo de mudar e de fazer alguma coisa. Daquilo da ideologia que eu falei que tem que ter um pouquinho dentro da gente, sabe? Do planejamento. Então foi ali que eu, de fato, entendi que poderia ser o PDT, o partido, para participar desse processo político. Mas aí você ficou cansado depois da campanha, exaustão crônica, não sei o que e tal. Aí falou, pô, vou arrumar minhas coisas aqui na iniciativa privada. Já estava quase tudo certo, né? Tava sim. Eu dei uma descansada, fui ficar um pouco com os meus pais no interior. Nesse período eu encontrei muito pouco com eles, né, com a minha família em si. Então por causa eu descansei. da campanha você tem que rodar muito, né? Sim, você tem que estar disponível para a campanha, você tem que cair para dentro.
E aí eu fiquei um tempo, a gente chama de dar uma mergulhada, né? Que eu fiquei quietinho, porque eu estava realmente cansado, eu precisava descansar. Então eu fui para lá, visitei minha família, fui na Bahia, voltei. E aí eu falei, cara, tá aí, né? Vamos reorganizar essa rota? Vamos ver o que vai acontecer agora? E acho que, assim, é o que eu falei agora, assim, essa exposição profissional, graças a Deus, me trouxe bons frutos. Então algumas empresas me procuraram, eu abri a minha empresa também, já tinha ali um empresa de comunicação? De comunicação, mas saindo um pouco do trivial que as pessoas fazem, a prestação de serviço de assessoria ou o que seja, eu fui para um outro caminho, né, que é um caminho do branding pessoal, de trabalhar a pessoa e não a marca dela, sabe? A comunicação ela é tão importante, muita gente não consegue se comunicar, empresários não conseguem se comunicar, então eu fui trabalhar muito isso. Já estava ali formando a minha rede, né, minha conexão com alguns parceiros, clientes, e fui passar um tempo em São Paulo. O JN, quando eu fiz o JN, eu consegui conhecer uma turma muito legal de jornalistas, tanto do Rio quanto de São Paulo, da emissora, da própria Globo. E a gente perpetuou essa amizade. Então, quando eu fui para São Paulo, passei um tempo lá, no final do ano passado, eu dialoguei com algumas dessas pessoas, estive com elas, e elas perguntaram, mas e aí, vamos voltar para o jornalismo? Vamos com tudo, está acontecendo muita mudança, o pessoal está procurando sangue novo lá, né, em São Paulo. Eu falei, por que não? Né? Então eu fui dialogar com uma emissora e estava muito certo de que eu voltaria sim para o jornalismo. A gente nunca sai, né? Tá aqui na gente, sabe? A gente às vezes dá um tempo, muda a rota, mas está aqui, está na nossa alma. E passei essas 2 semanas por lá, dialoguei com a emissora, voltei para Vitória e voltei para São Paulo de novo, já em janeiro. Já certo de que eu ia dar esse passo. Ao mesmo tempo, concomitantemente, 2 prefeitos me chamaram para conversar aqui da Grande Vitória. Eu tive essas conversas com eles colocaram ali o desejo de que eu fizesse parte da equipe. Não pode perguntar quem são, né? Rapaz, aí você me complica de um jeito, mas vai lá, daqui de perto, é daqui de perto. E aí 2 prefeitos me chamaram para conversar, eu fui. Eles apresentaram ali o desejo de que eu fizesse parte da equipe, apresentaram a condição, né, onde eu estaria, qual seria o meu trabalho, né, como gestor público. E aí o governador também me chamou. O governador me chamou para conversar e falou, olha, agora é um novo governo, né? Apesar de ser uma continuidade, tudo muda. Tudo é uma renovação. É esse o desejo, é esse o ânimo que eu tenho. E eu gostaria que você fizesse parte da nossa equipe. Isso para mim foi muito honroso, sabe? Eu me senti muito honrado. E por fim, um terceiro prefeito aqui da Grande Vitória me chamou também para conversar. Nós tivemos ali foram 5 reuniões no mínimo. Reuniões que duravam ali 1 hora, 1 hora e tanto, porque eu queria mais uma vez sentir a segurança que eu preciso. Eu sou muito assim. Eu não faço nada que eu não me sinta muito seguro. Então eu conversei com esse prefeito, que expôs ali a situação do momento, expôs o que ele desejava, onde ele achava que precisava melhorar, na gestão dele, né, na área que ele me propôs estar, e fiquei de pensar. E nisso a gente voltou e conversou mais uma vez. E um secretário dele me procurou, uma outra pessoa ligada. Então eles começaram a me mostrar o que era aquela gestão. E cara, eu queria muito ter essa experiência de estar na gestão pública. Eu queria muito, porque isso é aprendizado. E foi quando eu topei. Eu disse não a voltar para o jornalismo, pelo menos por agora, e topei. A proposta do Sérgio Vidigal. Que é o prefeito da Serra. Da Serra, exatamente. Ele me apresentou ali a oportunidade de estar à frente de uma Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do município da Serra. E quando você para e pensa, não é qualquer município, é o maior município em população aqui do estado. É o que tem mais grana, é o que entra mais dinheiro. Na verdade não é ainda não é o que tem a maior arrecadação, mas é quase, né? A Vitória ainda está no topo. Então, assim, é um município que tem uma população enorme, que tem uma demanda enorme. E quando você, pelo menos eu penso assim, quando você tem a oportunidade de estar num lugar e de escrever a sua história junto com a história desse lugar, isso para mim é aprendizado. E eu tinha uma dívida de gratidão com a Serra. A Serra foi o município do estado que me deu a maior votação. De todos os municípios, eu consegui a maior votação na Serra, sabe? E ainda não morando na Serra, ainda não estava morando na Serra. E estive lá por muitas vezes. Eu tinha meu escritório, que era na Serra, ali em Limoeiro, então eu praticava muito a região de Limoeiro desde 2019, 2020. Mas Limoeiro, Valparaíso, Laranjeiras, então eu estava sempre circulando por ali.
Mas na campanha eu consegui rodar bastante na Serra também. E a Serra me deu uma votação muito grande, então eu tinha uma dívida de gratidão com a Serra. E foi quando eu aceitei a proposta dele. Aí você automaticamente comprou aquela mansão no condomínio lá da Serra. Rapaz, isso é muito curioso. Conta a história aí, pô. Nessa história maravilhosa. Eu consegui alugar uma casa na rua mesmo, não é casa em condomínio, não é nada disso. Eu juro, tinha 30 minutos que eu estava na casa. E quando eu estava me mudando, meu telefone começou a tocar. Era uma jornalista, uma parceira, um abraço para você. Mas ela não pegou muito bem ali o que estava acontecendo. Ela soube, não sei porquê, que eu estava na Serra. Eu atendi a ligação, ela... Oi, tudo bem? Sou eu. Tal. Falei, oi, tudo jóia? Você se mudou pra Serra, né? Falei, quê? Edu, tinha 30 minutos que eu estava nessa casa. Falei, sim, mas eu não posso falar agora, depois a gente se fala. E aí eu desliguei e fiquei assim, surpresado. E começamos uma conversa por WhatsApp. Não, mas você tá na Serra, não tá? Onde que é? Eu falei, não gostaria de falar o bairro, tudo bem? Não, tudo bem. E como é que é esse condomínio? Eu falei, não, então é uma casa na rua. E eu não comprei, em momento algum eu falei que eu comprei. Mas a manchete, ela veio um pouco assim... Ela veio com um recheio a mais. Ela veio uma manchete dizendo que Felipe Lemos se muda para Serra, compra casa em condomínio fechado. Não tem isso, não tem isso. Foi exatamente o que você não falou para ela. É. O contrário do que você falou. E o que não é a realidade, porque eu estou numa casa alugada. E aí você viu como é que esses jornalistas são, né? Rapaz, aquilo virou um abalo sísmico, porque na hora todo mundo começou a me ligar. E aí eu fui olhar os comentários na rede social desse veículo. Tinham comentários, poxa, que bom, bem-vindo, vamos pra cá e tal. E os outros eram assim, oportunista, você é isso, você é aquilo. Meu irmão, eu me mudei pra Serra porque eu estou trabalhando na Serra. E eu ficava aproximadamente 2h30 no trânsito todos os dias. Né? Foi o que você viu hoje vindo pra cá, né? Hoje eu gastei 2 horas para chegar aqui. Né? A questão da mobilidade, aliás, é algo muito sério que precisa ser revisto e ser ampliado. Olha o político falando aí, ó. Não, porque tem saída, tem como. Olha o político. Tem saída, tem como melhorar sim, porque a vida do munícipe, eu estava ali, eu era um entre milhares que estavam no trânsito numa velocidade baixíssima. Eu fiquei 2 horas e um pouco para chegar aqui em Vila Velha. Então, assim, eu fui olhar os comentários, como eu dizia, e algumas pessoas, não, que você é isso, que bom que você veio, o outro, não, você é oportunista, você tá de olho nisso. Meu irmão, o Fla-Flu, né? Era um Fla-Flu. Aí eu falei, cara, eu me mudei pra cá porque eu trabalho aqui, no caso, na Serra, eu quero viver a cidade, quero conversar com as pessoas da cidade, e principalmente, eu não quero ficar 2h30, 3 horas improdutivo dentro de um carro, porque eu ficava atrás do volante, sabe? Você não tem como fazer nada se não dirigir. E hoje eu gasto, 20 minutos no máximo para chegar no trabalho. É maravilhoso, maravilhoso. E aqui, né, quando eu estava em Vitória, eu morava a 2 quarteirões da Gazeta. Eu escolhi. Ia a pé, né? Eu ia a pé, às vezes eu ia de carro, estava com um pouquinho mais de pressa, tinha um compromisso depois, de lá eu já saía. Então, assim, eu gosto de morar perto de onde eu trabalho, sabe? Então, essa coisa toda que foi feita de que ele tá aqui por isso ou por aquilo, sério, é muito difícil, assim, mas você lidar com as emoções de todo mundo. Mas eu acho que o principal aí é o que você achou dessa prática de jornalismo? Agora você está do outro lado, pô. Né? Agora o que você acha? Como é que você vê o jornalismo praticado hoje aqui na nossa redondeza, aqui no nosso entorno? Eu acho que porque isso é muito emblemático, né? Muito. E isso acontece muito. com essa, acontece com outro, acontece com outro, acontece com um monte de gente. Ó, tem gente ligando aí. Tem. Depois eu retorno. É serviço? Nada. Rapaz, isso aqui é Valzinha. Valzinha trabalha comigo. Eu falo que Val conhece mais a minha casa do que eu mesmo. Val trabalha comigo há uns 12 anos. Ela me ajuda ali na organização da casa. Não sei o que pode ter acontecido, depois eu retorno. Eu acho que assim, tem um fator comercial muito forte nisso tudo. Fator comercial o quê? De chamar a notícia, de chamar... do caça-clique. Botar, entendi. Então você tem que colocar um título do ali. clickbait, né? Você tem que colocar um título. Desculpa, um título que o cara vai olhar e falar, opa, peraí, deixa eu ver o que é isso. Isso aí já vai gerar o quê? O engajamento? Já não, vai ok, beleza, mas você isso. estava do outro lado, mas você estava pensando, até outro dia você estava pensando, como é que é a manchete que manchete que eu vou dar aqui para chamar a atenção, né? É daí que eu falo, que tem que ter a responsabilidade, né? O jornalista tem que ter uma responsabilidade muito grande. A manchete, ela pode, talvez, dar uma balançada ali para te prender, mas ela tem que chamar a atenção. Ela tem que chamar, que é a vitrine. Cara, imagina você indo numa loja agora
que a vitrine ela tá toda fechada, você não consegue enxergar o que aquela loja vende. Você vai entrar lá só se você for um cara muito curioso. Que se não for, você não perde seu tempo. Você fala, pô, tô procurando uma calça. Eu não sei se vende calça nesse lugar, não tem nome, não tem nada. Tô vendo umas pessoas ali, vou embora. Eu sei que ali vende calça, então eu vou pra lá. Então a manchete ela tem que ser bonita, é uma vitrine, ela tem que te chamar. Mas ela tem que ser verdadeira. E nesse caso? Não tava ali adequada à situação. Né? Eu estava morando na Serra, estou morando na Serra, estou. Mas eu não comprei uma casa em condomínio fechado. Então, acho que tem que haver uma adequação do fato. Aí é uma questão de até de como é que eu posso, criatividade, né? Como é que você vai pegar um fato, a realidade, e tornar aquilo ali interessante para quem está do outro lado, sabe? Tem a ver com criatividade. Não pode faltar com a realidade, com o fato em si. Isso deu um estalo em você? Eu falei, não sou jornalista mais. De jeito nenhum, não, assim... Agora eu tô do outro lado. Imagina. Agora eu sou vidraça. Não sou Claro. Eu ouvi muito isso, inclusive, sabe? Eu ouvi muito isso, mas... Poxa, eu sou completamente aberto, franco na hora das minhas conversas. Eu falo exatamente o que é, né? Então, eu continuo sendo jornalista porque eu trabalho com a verdade, né? Então, as informações que me foram pedidas foram passadas na essência, sabe? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, uma responsabilidade muito grande. É desconfortável, Edu. Eu diria que é desconfortável ser alvo, às vezes, de uma ou outra manchete que não condiz com a realidade. Teve um perfil outro dia que escreveu algo assim, um perfil noticioso aí. Esse secretário, se colocar ele num bairro da Serra e dizer que ele está no outro bairro, ele não vai ter nem noção, não conhece nada. Rapaz, a pessoa que faz isso, que vai na rede social, que tem sei lá quantos mil seguidores, não me conhece, nunca teve a curiosidade de conversar comigo e não sabe o quanto eu rodo ali a cidade, não sabe o quanto eu conheço os bairros, a comunidade, as pessoas, porque é uma construção que só quem está ali sabe. Eu te garanto que se você for em determinado bairro e conversar com aquela comunidade que eu fui, eles vão saber que eu fui ali, sabe? E isso para mim é o que importa. O meu trabalho eu estou fazendo, de estar no projeto social, de estar na quadra, de estar na comunidade, de conversar, de ouvir a demanda, de ouvir a liderança comunitária, sabe? Então, às vezes a pessoa escreve algo assim, num perfil com uma maldade tão grande, e você tem que ser forte, você não pode se abalar por isso. Você sabe a verdade? Você conhece a tua verdade? Show. Você sabe que não é aquilo que está dizendo ali. Então segue, cara, deixa falando sozinho. É isso que eu penso. Você não vai brigar, você não vai entrar num campo de batalha que não te pertence. Você sabe que isso é só o começo, né? Você sabe disso, né? Mano, pode ser que seja. Com 30 minutos você na casa fazendo mudanças, você já teve uma ligação, isso tá só começando. Você sabe disso? Você tem consciência disso? De que só começando? Eu tenho. E você tá preparado para isso? Edu, eu tô preparado porque eu tenho propósito, né? Se a gente estivesse falando aí de um voo maluco, um negócio, vamos que vamos, como é que é aquela frase? Vamos ver o que vai dar, deixa a vida me levar. Na subida você me pega, na descida nós se acerta, né? Umas frases antigas que o papai fala de vez em quando. Deixa a vida me levar também. Não é isso, não é isso. Então, quando você tem propósito, quando você sabe o teu objetivo, o que você pode fazer, o teu tamanho, sabe? Então, isso incomoda, mas não abala. Não abala. Assim, eu confesso pra você que eu acho que ou eu tenho um jogo de cintura muito grande, ou eu acabo ficando tão focado que eu não olho assim essas críticas ruins, essas críticas que são infundadas. Tem que aprender muito com elas também, né? Sim, tem que aprender sem dúvida nenhuma. Com todas, né? Você está num começo de trabalho na Serra, né? São quase 4 meses. É um começo de trabalho. Muito no início. Eu estou aprendendo a andar. Exatamente. Você sabe onde é que você quer chegar? Edu, eu sei nesse momento o que eu preciso e devo fazer. E o que você precisa e deve administrar uma secretaria de uma cidade gigantesca que abarca ali 3 áreas: cultura, turismo e esporte. Numa cidade em que, se tratando de esporte, o esporte salva vidas. Isso eu já acredito nisso há muito tempo. Quando eu paro e olho para uma comunidade vulnerável, com crianças em vulnerabilidade, e sei que o projeto social que eu apoio está ali, que eu apoio no sentido de gestor, ok? Ele está ali para tirar aquela criança da possibilidade de se aproximar do tráfico
Isso para mim é um objetivo. É aí que eu quero chegar. Eu sei que uma cidade que tem um potencial absurdo como a Serra tem no turismo, tem uma montanha que é uma das mais altas do Brasil, que vai inclusive sediar um campeonato mundial que começa amanhã, que é o Insanity. Posso falar mais sobre isso aqui, hein? Tá trazendo mais de 500 atletas de 4 países para disputar um enduro de aventuras no Mestre Álvaro. A gente está falando não necessariamente essa entrevista vai ao ar logo, mas a gente está falando no final de junho. Perfeito. 22 de junho. Não vamos factualizar tanto aqui. Exatamente. Beleza. Mas assim, eu sei que está chegando lá uma competição importante. Exatamente, internacional. Vai virar rota? Já está. Já é a quarta edição. Então assim, quando você vê um instituto internacional procurando pela quarta vez, né, ali aquela região, é porque tem potencial, é porque tem algo a oferecer. E você traz para cá 520 atletas que lotaram os hotéis da cidade e que, por ter uma estrutura não tão recheada de hotéis, eles já estão alugando as casas, mas a economia está girando do mesmo jeito. Isso é fantástico. É onde eu quero chegar. É fomentar o turismo. É ver o esporte acontecendo de ponta a ponta. Eu falei de uma comunidade com crianças de vulnerabilidade, mas um projeto de ponta também. A gente teve recentemente campeonatos, eu diria assim, mais de ponta, né, que são mais caros. Maravilha, tem que acontecer. E uma cultura, uma cidade que tem uma cultura diversa, múltipla, assim, incrível. Então é aí que eu quero chegar, eu quero fazer isso tudo funcionar. E eu te digo, cara, em 4 meses nós conseguimos destravar tanta coisa. Não estou falando mal de outro gestor, de nada não, tá? Estou falando do meu trabalho, do que eu fiz, com o pulso e com a vontade que eu cheguei. Editais que estavam parados e que vão beneficiar a cultura, com leis de fomento, lei que vai ajudar ali o atleta amador a ter minimamente um incentivo para continuar estudando e investindo também no esporte como uma vocação que ele tem, porque ele precisa de dinheiro para fazer a participação dele numa competição, para treinar, para manter, sabe? É caro. É caro, então se o Estado pode... Eu digo sempre isso, cara, onde o Estado tutela, onde ali o agente político tutela, o crime não vai tutelar. Isso no caso do esporte. Então onde eu quero chegar é aí. É esse momento de o agora é o que a gente tem que fazer. Eu quero que ali a política pública aconteça. Esse é o meu desejo, é isso que me move. Por mais que falem tanta coisa e que você tá doido para perguntar aí que eu sei. Já tá na agulha. Já tá na agulha aqui. Eu sei que você vai perguntar e eu sei o que você vai perguntar. Mas antes de você entrar aí, eu te digo que o meu momento é de criar experiência, de entender qual é o papel do gestor público, de entender onde que o Felipe e a equipe do Felipe lá na Setur, onde é que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, interferir positivamente na vida do cidadão, sabe? Porque precisa muito. Assim, a política, eu volto a dizer, ela pode transformar a vida de uma comunidade, de uma cidade. É o que eu penso. Seu título tá onde? Meu título eleitoral? Tá em Vitória. Tá em Vitória? Não, perdão. Onde que eu voto? Desculpa, gente. Nova Venécia. Nova Venécia? Nova Venécia, perdão. Tá lá. E ano que vem, vai pra onde? Vai estar lá em Nova Venécia ainda? Rapaz, ó que sede. Ô, Edu. Cara, então, assim, a gente fala brincando e tal, mas a gente sabe também que o seu nome não tem como fugir disso, né? Sim. Seu nome circula, Sim. Assim, principalmente depois que o prefeito da Serra, o Sérgio Vidigal, falou, não vou ser candidato. Ninguém sabe ainda até que ponto isso vai se concretizar, porque política é muito dinâmica e tem muito tempo para eleição ainda, ano que vem só. Tem mais de um ano e meio praticamente para eleição. Então, e aí surge o movimento de você virar um secretário de Cultura da Serra. Ao mesmo tempo, você teve uma votação expressiva também na Serra. Sim. E aí tem uma coisa, todo mundo fala também de novas lideranças, surgimento de novas lideranças. Os caras levantaram e já estão querendo me bater, porque eu vou fazer a pergunta. Segurança ali. Nem pensar. Aí, assim, a lógica fala assim, vai ser candidato a prefeito. Rapaz, eu digo assim, eu não fujo das minhas responsabilidades e onde eu puder atuar de alguma forma para melhorar a vida da comunidade, para melhorar a vida do cidadão, virou político. Você pode saber que você vai me encontrar ali. Virou político. De jeito nenhum. Rodeando. Vai ser ou não vai ser candidato a prefeito? Eu tive a oportunidade de voltar para a iniciativa privada e falei, não, peraí, eu ainda tenho essa missão aqui, eu posso ir além. Né? Eu posso ter essa experiência na gestão pública. E era o que eu queria, era o desejo. Eu acho assim, primeiro, vamos lá, Sérgio Vidigal. E a história dele com a Serra. Cara, é muito fácil de você identificar como ele é um bom gestor, como ele é um cara que tem propósito.
pegue a escalada, a evolução da Serra nesses últimos anos. Veja o que a Serra se tornou em termos de desenvolvimento, indústrias, em termos de urbanização e de qualidade de vida, sabe? É importante a gente levar isso em consideração. Eu tenho uma admiração grande pelo trabalho dele. Acho ele um grande professor. E acho que, tecnicamente, ele tem sim a possibilidade de disputar mais uma eleição. Ele ainda não está na reeleição, né? Ele tem, pela nossa lei, ele pode, mais uma vez, aí tentar uma reeleição. Então, tecnicamente, ele está apto a isso. Isso. E onde eu puder contribuir nesse cenário, conte comigo. Conte comigo. Eu digo isso claramente, assim, porque eu entendo e enxergo o propósito que ele tem com a Serra. Isso é muito importante. Eu tive a oportunidade de conversar com outras prefeituras, como eu te falei, assim, sem desmerecer o trabalho desses outros 2 gestores, mas não era onde eu desejava estar, não era na construção que eu desejava estar, sabe? E eu tive essa oportunidade de ir para um local onde eu vou escrever junto a história desse local. De alguma forma eu vou ali contribuir e deixar minha marca. Isso é muito bom, cara. De verdade, de verdade. Então, assim, o que vai acontecer no ano que vem, muita coisa pode mudar. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E eu te digo com, assim, convicção. Eu não fujo da minha responsabilidade. Eu não me amedronto por outros nomes, por outras situações que possam surgir. E eu me coloco sempre à disposição de contribuir, de melhorar com aquilo que eu me identifico. Eu tive conversando com o Rigoni aqui, né? No começo do Adcast, lá bem no começo mesmo, em 2021 ainda, eu acho. Estavam as especulações sobre a candidatura para 22, para as eleições de 22, não sei o que e tal. Aí ele falou uma coisa para mim, ele falou assim, eu vou mentir para você se eu falar para você que eu não quero ser governador do estado. Certo. Todo político que entra, toda pessoa que entra na política almeja ser um governador, presidente. Eu quero ser presidente, se tiver oportunidade eu quero ser presidente da República, com certeza. Você virou político. Onde é que você quer chegar sendo político? Cara, é uma caminhada que eu acho que não tem onde é que você quer chegar. É onde é que você pode chegar, onde é que você pode mudar alguma realidade, onde é que te cabe. Eu acho onde é que você pode chegar? Aonde a população entender que eu ali faço a diferença. Mas essa é a resposta básica do político. Todo político responde isso. Não, de jeito nenhum. Você é um cara, assim, por tudo que você falou, você é um cara planejado. Você pensa nas suas ações. Você se capacita para isso, para conversar com um, conversar com outro e tal. Você tem um plano político? Você deixou a iniciativa privada de lado e assumiu uma posição na iniciativa pública, uma posição política. Sim. Você tinha opções, você escolheu o que você queria. Você tem um plano político? Eu acho que uma porta não se fecha, uma coisa não inviabiliza a outra. Assim, né? Estar hoje no contexto de gestor público não inviabiliza que, sei lá, daqui quanto tempo eu possa estar novamente na iniciativa privada. A vida é essa prova de sabores. Assim, eu gosto muito disso e eu acho que isso faz com que a gente tenha um pique novo todos os dias. Mas eu entendo que sim, que eu posso continuar essa caminhada e eu acho que eu devo continuar essa caminhada. Eu volto a dizer, a política é um instrumento maravilhoso de transformação. Quando você tem propósito. Eu identifico isso em mim. Eu identifico o meu propósito. Eu ouvia muito isso na rua. Era engraçado até. Alguém virava para mim e falava assim, cara, você é bom. Você é um cara legal. Vai se meter com isso aí, por que você vai fazer isso? Aí eu falava, mas isso é muito contrassenso. Você quer que fique o que lá dentro? O que é ruim? Se você está dizendo que eu sou bom, você identifica em mim uma qualidade, uma virtude, que talvez exista aí dentro de você também, que é esse desejo de mudar, de fazer o melhor. Então, por que você acha que os bons, na sua opinião, né, eu falava para as pessoas, não estou falando que eu sou isso, não concordo com o autoelogio, acho péssimo, acho soberbo. Eu estou reproduzindo aqui um diálogo que foi feito na rua. Como é que a senhora está dizendo que eu sou bom e ao mesmo tempo não me quer lá? Quem que a senhora quer lá? Os ruins? Os que não vão construir? Os que não vão pegar o teu dinheiro e aplicar ele da forma como tem que ser? É muito contrassenso ouvir isso. E outra coisa que eu ouvia também, já ouvi algumas vezes, político é tudo igual. Eleitor é tudo igual? Não é. Sabe por quê? Porque esse mergulho que eu fiz na política me fez enxergar exatamente isso. Eu chegava em locais, conversava, abordava, colocava minhas propostas, no final alguém chegava e falava assim, você me der aí tantos R$1.000, a gente vai conversar aqui sobre como é que eu te apoio, o que eu faço, o que eu não faço. Esse eleitor aí, porque ele também é um eleitor, a senhora é igual a ele? Não, nem todo mundo é igual.
Nem todo mundo se vende por um saco de cimento, por um milheiro de lajota, o que quer que seja, né? Ou por dinheiro. Então nem todo político é igual. Não. Não podemos fazer jamais esse tipo de associação, porque as pessoas são diferentes. Então políticos são diferentes. Pode ter sim político que não tem propósito, político que não quer mudar a realidade, mas tem também os que querem. Tem também os que estão ali para, de alguma forma, ver o trabalho reverberar em positividade na comunidade, na cidade, ou o que quer que seja. Eu enxergo isso em mim, sabe? Eu tenho esse propósito, eu tenho essa vontade. Então, Edu, não tem assim, onde é que você quer chegar? É onde é que eu posso ir? Onde é que eu tenho força para ir? Onde é que eu tenho gás e pique para poder estar ali junto, sabe? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Você vai na rua, você vai num restaurante almoçar de tarde, o munícipe te para e te cobra alguma coisa. Que às vezes até nem é da minha área, da minha alçada, vai falar de meio ambiente, vai falar de urbanização, mas reclama comigo, porque sabe que eu sou da gestão. Então, assim, é uma cobrança constante. E é uma responsabilidade muito grande. Você perde um prazo, se você perde uma burocracia, que se você faz alguma coisa errado, uma verba deixa de chegar no município, uma ação deixa de acontecer por uma questão de você não ter uma boa administração. Então tudo isso está por trás do político, mas as pessoas elas identificam só um lado. O político é um administrador. E é um administrador, amigo, de uma burocracia que, sim, cirúrgica. Sabe? Cirúrgica. É difícil, mas é um aprendizado. Então, assim, eu acho que onde é que eu quero chegar é onde eu posso chegar. E onde eu posso chegar? Onde as pessoas enxergam que ali esse é um lugar para mim, sabe? Eu nunca vou estar num lugar que não, a gente não te deseja. Não. Se ali eu sou uma pessoa que eu sou bem-vinda, que eu entendo que as pessoas enxergam que eu posso mudar alguma coisa, cara, conta comigo. 2024. 24 é 24. Deixa o ano chegar. Mas se precisar, sim, conta comigo. Conta comigo. Sabe, eu não fujo das minhas responsabilidades. O prefeito vai, ele não vai. Tecnicamente ele pode ir. E eu acho, inclusive, que deveria. Acho que deveria. Porque ele é um cara de uma inteligência muito grande. E essa inteligência é aplicada na cidade, na melhoria, na qualidade de vida, na urbanização e tudo mais. A eleição para prefeito, ela tem uma característica diferente da eleição que você participou. Completamente. É completamente diferente. Você está preparado para porrada? Porque é porradaria, você sabe, né? Ele é esperto. Aí ele pergunta se eu tô preparado para eu afirmar que não, tá tudo certo, vamos para dentro. No caso de você ser um candidato a prefeito, você estaria preparado para porradaria? Tô preparado. Para porradaria de baixíssimo nível? Não, porque eu não preciso chegar no mesmo nível, assim, que numa gritaria eu não preciso gritar também, sabe? Eu não tô preparado para isso. Tô preparado, já que você está entrando nesse assunto, caso aconteça, né? O Edu está aqui supondo, minha gente, uma hipótese, sabe? Porque os desafios acontecem a todo momento, a vida muda a todo momento. Hoje eu sou alguém diferente e até melhor do que eu era ontem. Então amanhã eu posso mudar e posso evoluir o pensamento. Então eu estou preparado sim para o diálogo, para as propostas. Eu acho que o campo da proposição, ele engole esse campo da baixaria que você está aí citando, que pode acontecer e de fato acontece. Uhum. Ele engole. E as pessoas que têm o critério, que têm o propósito, enxergam isso. E sabem quem está ali para fazer pirotecnia, quem está ali para apresentar proposta, para dizer, olha só, nós precisamos de investir mais aqui, nós precisamos melhorar isso aqui, essa área da cidade não desenvolve por quê, sabe? Então é isso. É esse olhar que a gente tem que pensar e é muito sério quando você entrega a chave da cidade que você mora para alguém. Caramba, tem que ter uma convicção muito certa de que aquela pessoa vai ser a pessoa que vai ajudar a mudar, a melhorar o lugar onde você vive. Então, eleitor, não estou falando do Felipe, eu estou falando do político, do agente que vai te representar em algum âmbito ali, seja no legislativo, seja no executivo. O cara pensa muito, mas mais do que pensar, vai conversar com esse cara, vai entender as propostas dele, sabe? Chega perto, dialoga. É a tua vida que está em jogo também, é a vida do munícipe que está em jogo. Então, assim, eu estou preparado para essas batalhas da vida, né, enquanto um agente político. E com um pé no chão, assim, absurdo, sabe? De que não é com gritaria, não é com pirotecnia, não é com baixaria que você vai ali conquistar um voto. É com respeito. O voto é uma conquista. É com respeito, é com proposta e com propósito. É assim que eu penso. Felipe Lemos, jornalista, político, futuro
A Deus pertence. Achou que eu ia falar, né? Achei maravilhoso. O futuro a Deus pertence. É isso aí. Cara, obrigado por ter vindo isso? aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Edu. Obrigado por esclarecer essas coisas. Eu acho que você tinha falado algumas coisas durante a campanha, mas depois disso você não tinha falado com ninguém, né? Essas motivações todas. Não, em eu acho que entrevista? Não, eu andei assim, conversando com alguns veículos, mas aí já nessa área, nessa atuação, né, como gestor, como secretário. Falando só sobre a pasta. Exato, né? principalmente sobre a pasta, e Legal. não tanto sobre os planos para 24. Legal. Bom saber que você tem planos para 24. Ô, meu amigo. Legal. A vida é assim. É isso aí, Felipe. Planejando. Estou esperando o convite para aquele churrasco lá na mansão do condomínio lá, Serra. Ah, meu filho, tá lá à disposição. Não é essa mansão, é uma casa na rua, mas tá ali, ó, graças a Deus, tive condição de alugar. Legal. Felipe, valeu. Sucesso para você, boa sorte, tudo de bom. Amigo, ó, prazer te reencontrar. A gente que trabalhou junto há tanto tempo, já faz aí uns 5 anos, né, que a gente trabalhou junto. Bota 5 anos nisso. Pô, né? feliz de te ver aí sempre nessa caminhada, nesse trilho do jornalismo, sabe, propositivo, de diálogo. É isso aí, cara. Obrigado por me permitir estar aqui contigo agradeço, e de apresentar cara. essas propostas. Valeu. Tô às ordens. Valeu. Obrigado. Abraço, valeu.